Boa tarde a todos e a todas. É uma enorme honra para a Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel receber para um novo episódio da série Depoimento Casa Dirce o antropólogo José Sérgio Leite Lopes, professor titular, professor emérito do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ocupou inúmeros cargos importantes, tem uma trajetória reconhecida por todos na área. A apresentação do senhor será feita pelo nosso mestre Adair Rocha. Eu queria apenas, como sempre faço nessa série de depoimentos, esclarecer um pouco a natureza do que fazemos. Na verdade, professor, para dizê-lo com toda a honestidade do mundo, nós tentamos modestamente emular o Museu da Imagem e do Som, que realizou, ao longo de décadas, uma seleção de depoimentos absolutamente fundamental, uma série de depoimentos absolutamente fundamental para o conhecimento da cultura brasileira, da literatura, das artes, da cultura popular. De maneira muito modesta, porque nós somos uma pequena casa, nós tentamos fazer o mesmo no âmbito da Universidade Brasileira. Nos parece muito escandaloso que os nossos principais nomes não tenham o reconhecimento devido dos seus pares e, sobretudo, que nós não tenhamos o cultivo de uma memória institucional. Esse projeto, em alguma medida, principiou quando, conversando com professores da UFRJ, eu perguntei se não havia nenhum depoimento gravado, um depoimento longo, de uma figura tão importante para a FRJ quanto Emanuel Carneiro de Leão, que talvez o único filósofo brasileiro que tenha sido aluno do Heidegger. Ele fez, depois que o Heidegger, depois de 1945, quando já não podia ensinar em Freiburg, o Heidegger teve uma série de seminários em que ele recebia pessoas de todo o mundo, seminários muito exclusivos. E o Emanuel Carneiro de Leão teve o privilégio de assistir a um seminário do Heidegger. E quando eu soube que não havia nenhum depoimento dele, eles dizendo como havia sido essa experiência, eu fiquei chocado. E criamos, então, aqui na Casa Dirce, a série Depoimento Casa Dirce. Para nós é uma grande honra recebê-lo. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite do nosso mestre Adair Rocha, a quem eu agora passo a coordenação da sessão, para a sua apresentação formal, e, ao final, teremos aqui na Casa Dirce, nós fazemos questão de recuperar uma tradição da escola pública. Ao final, nós temos uma pequena merenda, e todos estão convidados para a pequena merenda. Muito obrigado, professor. Adair, por favor. E muito obrigado, Adair, pela coordenação. Obrigado, professor. Eu vou botar mais uma cadeira. Bom, então, já com o início feito aqui pelo nosso querido João César, né, o coordenador aqui da Casa Dirce, diretor, eu queria chamar aqui para a mesa, quer dizer, eu queria que o professor Zé Carlos, que há muito tempo, né, quer dizer, está lá direto e que acompanha essa trajetória toda e que ajuda a produzir sistematizar esse processo, que ele pudesse vir aqui para a mesa para ficar com a gente aqui. É só uma pergunta, porque a gente vai assistir o filme. Sim, eu ia chamar. De fato é melhor assim, viu, João César? A apresentação será feita pelo próprio Zé Sérgio num vídeo pequeno que a gente viu. Então, acho que... Então, antes de vir para a mesa, vamos ver o filme. Né? Vai fazer a apresentação. Não, a apresentação ele vai fazer, né? Depois. Aí, em seguida do filme, aí eu... Tá bom. Fala aqui a luz para a gente poder ver. Quando for fazer a edição, ver como é que encaixa. Isso.
Eu já nasci assim numa casa de universitário, com livros, né, com familiaridade, mas enfim, com produtos intelectuais, essa coisa. Mas, para mim, foi muito importante o ginásio que eu fiz, né, a escola secundária, em que eu fiz no Colégio de Aplicação, que era da Faculdade Nacional de Filosofia, né, da Universidade do Brasil, atual UFRJ. E havia um grêmio também, eu cheguei a participar do jornal do colégio, chamado A Forja, etc. Havia muitas atividades assim, extra-classe. E dali saiu uma geração, a minha geração, coincidiu com o início da ditadura, com o golpe, né? Eu me formei no final de 65 e, portanto, o golpe de 64 eu estava no segundo ano científico e tal. Então, foi uma geração ali que saiu, e nos anos seguintes ao meu também, muita gente entrou para a política estudantil, entrou para a faculdade, ou mesmo no colégio, as turmas posteriores à minha, houve censura ao jornal, houve fechamento do Grêmio, né? Depois de 64, 65, por aí em diante. E, enfim, então muita gente entrou para a faculdade e entrou para a política estudantil, muitos foram presos e tiveram uma vida, sim, de militantes de esquerda que foram presos, alguns mortos, alguns torturados e exilados. Quando terminei em 65, meu pai tinha sido preso por causa de um inquérito, chamado IPM, né, inquérito policial militar, que houve logo depois de 64, a respeito do ISEB, que era o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, do Ministério da Educação, que era um instituto que havia intelectuais de várias procedências, etc. Meu pai, embora investisse na Faculdade de Filosofia, na Física, né, paralelamente no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que foi criado, uma fundação paralela à universidade, mas participava da congregação da faculdade e tinha, assim, inimigos ali de direita que não estavam gostando da democratização, participação dos estudantes, a reivindicação de 1/3 dos estudantes participando na congregação, essas coisas. E aí, quando veio 64, muitos inimigos internos, professores de direito, etc., denunciaram outros, né? E, enfim, houve aí um inquérito policial militar e ele acabou sendo preso durante 2 dias aí no DOPS, quando ele já ia para pegar o passaporte, quer dizer, pedir autorização para sair do país, pegar o passaporte, etc., e prenderam ele. Ele já tinha tido um convite para ir para o exterior, para a França. Então, logo depois ele pegou esse convite, foi para a França, né, ficou de 64 até 67. Nessa primeira ida dele para a França, em 64, eu fiquei aqui, terminei meu curso secundário, me formei no final de 65, e em 66 eu fui logo em março de 65, fui para a França. A gente estava lá, minha família estava lá, e eu fiquei aqui com a minha avó e tal, ainda nós fomos para lá em 66. E lá eu fiz os 2 primeiros anos de economia, né? Eu queria fazer economia como ciência social, etc. O primeiro ano eu fiz em Paris, que era uma faculdade de Direito e Ciências Econômicas lá em Paris, e nisso o Afrânio, que foi meu colega no Colégio de Aplicação, né, dentre outros colegas até, eu ofereci, assim, era uma alternativa para alguns amigos próximos e tal, ir para a França estudar, né, na medida que as alternativas no Brasil estavam se fechando, etc. O Roberto Cardoso tinha essa teoria das frentes de expansão, né, e então era essa fricção interétnica entre povos indígenas e populações nacionais, rurais, etc. E, então, essa região era do centro-oeste, essa expansão por Mato Grosso, para a região amazônica, e uma área do nordeste, de contraposição, né? Em que o Maybury Lewis estudava os Chavantes e etc. do centro-oeste, queria também fazer uma pesquisa com as elites do nordeste. E aí o Moacir foi chamado para essa área do Nordeste, para
fazer, sem coordenar o trabalho de campo. Então, depois de lá para o segundo ano, lá de frequentando ali o curso, 70, fiz os créditos entre 70 e 71. No início de 72, nós fizemos um trabalho de campo com um grupo, esse grupo do Moacir, que tinha uma equipe estudando a plantation canavieira, né, onde vários grupos eram estudados, e a mim coube, na divisão do trabalho, lá, estudar os operários de usina de açúcar, a parte industrial da plantation. O vapor do diabo surgiu dessa pesquisa, né, que a gente fez em 72, fomos lá, essa equipe toda, como eu falei anteriormente, e aí, enfim, fiquei esse período aí de um tempo curto, né, dentro da usina. Fizemos uma série de entrevistas, né, com os trabalhadores, e aí, em 2013, 2014, nós coordenamos um projeto chamado Movimentos Sociais de Esfera Pública, né, que foi um financiamento da Secretaria-Geral da Presidência da República, na época do governo Dilma. Era Gilberto Carvalho que era o secretário-geral, e lá na Secretaria-Geral eles colocaram no planejamento deles financiar algumas pesquisas universitárias, na universidade pública, sobre movimentos sociais. Então, a gente pegou esse projeto aí para o Colégio de Altos Estudos e formamos um grupo de pesquisa com pesquisadores mais antigos, outros mais novos e tal, e fizemos um trabalho com 9 movimentos sociais. Isso foi em 2013, 2014, depois saiu um livro em torno disso, Movimentos Sociais de Esfera Pública. Pegamos vários movimentos e o mote inicial era a participação desses movimentos em conselhos de políticas públicas federais que tinham a ver com aquele movimento. E, a partir daí, desses conselhos, nós fomos à base dos conselheiros representantes, né, respectivamente, nas diversas regiões em que aquele movimento específico tinha alguma raiz, algum conflito, etc. E, enfim, foi isso. Depois, mais recentemente, também ainda no quadro do Colégio de Altos Estudos e desse programa de memória dos movimentos sociais, que a gente já projetava na época desse primeiro projeto, a gente fez um projeto de um banco de dados de diversos movimentos sociais, reunindo materiais de pesquisadores, materiais antigos, e aí, enfim, fizemos um projeto que está deve se finalizar esse ano, da comparação entre greves, ciclos de greves metalúrgicos e canavieiros, né? Que, num edital da CAPES, que saiu em 2015 para 2016, e o projeto é uma comparação entre sindicalismo industrial, no ABC paulista e São Paulo, dos anos 70 para 80, e o sindicalismo de trabalhadores rurais, canavieiros, do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, principalmente, e, enfim, com base no sindicalismo de trabalhadores rurais, né? Uma comparação que não é muito feita, porque os profissionais das áreas são especialistas ou de uma coisa ou de outra, assim também os movimentos se especializam, e então a gente propôs essa comparação que a gente está ainda finalizando. Eu fui convidado para o Colégio Brasileiro de Altos Estudos em 2012, né? Foi um ano depois que eu fiz, mais ou menos um ano depois que eu tinha feito o concurso para titular, né? Essa instituição aí chamada Colégio Brasileiro de Altos Estudos, que é um desses institutos de estudos avançados, né, que tem em várias universidades brasileiras, um modelo estrangeiro, inicialmente nos Estados Unidos, na Europa e tal, que foi também instituído na UFRJ, em 2004. Todo o material que é
maior do que aquilo que se produziu em artigo, né, livro, tese, etc., tem muita coisa que dá o contexto completo, né, que sobra o material como um todo. Então, aquilo podia ser aproveitado para outras pessoas e constituir um acervo importante assim, para pesquisadores. Fora também aquilo que os movimentos sociais produzem, né, e que a gente teve em contato com, através da pesquisa, etc. Então, eu tendo assumido o Colégio de Altos Estudos, nós pensamos em fazer um acervo digital, né, esse material, né, um registro da própria história né, pela qual eles passaram e construíram, etc., e que possa servir como instrumento para os dilemas e problemas novos, né, que surgem. Bom, a essa altura, quase que, né, a autoapresentação do Sérgio aqui é extraordinária, né? Mas esse antropólogo que é também militante, né, que faz um caminho muito singular, né, do rigor acadêmico, né, e como professor do Museu Nacional, e com toda a relação também internacional com o Grupo Bourdieu e tudo que você vai poder falar mais aqui, e que, ao mesmo tempo, participa de todos os processos da construção democrática desse país, né, e que, durante a ditadura militar, né, as formas todas, como já foram descritas, mas a gente tem, inclusive, uma das maneiras também que foi a participação na Baixada Fluminense, né, da Pastoral Operária, e como é que Dom Adriano Hipólito, com todo esse processo durante esse tempo, né, com um grupo grande entre operários e outros intelectuais, né, que participavam ali juntos. Então, a sequência disso vai certamente nesse processo de produção do que é que temos politicamente no Brasil hoje. E o Sérgio, sem dúvida nenhuma, o professor José Sérgio Leite Lopes é essa pessoa que faz esse cezimento, essa costura, né? E, então, queria com muito prazer, convidá-lo aqui, né, para fazer parte aqui dessa mesa do depoimento. Na verdade, o depoimento já foi iniciado, né, de forma muito bem, né? E queria convidar também, então, o Zé Carlos, né, que eu já tinha falado, do Márcio Pereira, que é já alguém que, no processo, a gente pode descrever como trajetórias, né? O Zé Carlos está na trajetória e cria as trajetórias e sistematiza as trajetórias. Zé Carlos, você fica do outro lado lá, o Sérgio fica aqui no meio, né? Para que e aí, então, Sérgio, a hora que o Zé Carlos, né, depois, durante o teu depoimento, quando o Zé Carlos achar que é o momento, entra, e estamos aqui livres também para podermos participar desse processo. Inicialmente, então, Sérgio, eu queria, apenas como provocação inicial, né, essa já apareceu ali, né, mas
clássico, né, da antropologia, o Vapor do Diabo. Aí eu queria até que você descrevesse um pouco, né, o que é ir participar de um processo, né, de organização dos trabalhadores rurais, e o que processo é esse de produção dos próprios trabalhadores da cana-de-açúcar, né, e do açúcar, e da produção e dos engenhos, e naquele vapor do diabo, ao mesmo tempo que passa pela Baixada, né, com a ideia da violência que é toda traduzida como se fosse, né, aquilo que está nas favelas, e a Baixada traduzida dessa forma pelos meios de comunicação, né, que descrição é essa, né, que pode ser feita, e aí, claro, que de lá para os colégios de altos estudos, né? Então, essa é uma trajetória extraordinária que eu diria que, infelizmente, nós temos poucos intelectuais com uma trajetória assim. Certamente a própria universidade, o próprio meio acadêmico poderia estar dando outras respostas para o cotidiano da nossa sociedade se esse processo, né, tivesse mais parecido. Então, gostaria que, com muita tranquilidade, você pudesse fazer uma sequência aí que você achar melhor desse processo. Né? Então, boa tarde mais uma vez, né? Nós estamos aqui oficialmente para a Câmara, né? Então, enfim, o filme já, quer dizer, a edição do filme, esse pedaço de 10 minutos, é uma seleção ali do depoimento maior, né? De uns 30 e poucos minutos, 40, né? Que a gente tinha projetado por uma série, quer dizer, de depoimentos, não tão um escopo tão grande como aqui da Casa Dirce, né, como o João César explicou aqui no início, mas era inicialmente depoimentos bem circunscritos, né, enfim, daqueles que participaram do primeiro projeto coletivo do Programa de Antropologia do Museu Nacional, que teve um projeto inicialmente em 1968, com a própria constituição da pós-graduação, ali do mestrado, e depois um posterior, entre 75 e 77, onde, enfim, do primeiro saíram várias pesquisas, né, várias dissertações, na época do mestrado, dessas primeiras turmas lá do museu, e uma delas foi essa dissertação que foi defendida em 75, né, com trabalho de campo em 72, com uma equipe, né, enfim, como se diz, assim, uma trajetória, um depoimento individual, para não cair na ilusão biográfica dessa questão de você já sabe, hoje em dia, lê a trajetória para trás, né, e acha que para você é aquela coisa coerente, né? Mas, na realidade, não é bem assim, né? A coisa toda cheia de... está referida à época, está referido às configurações de forças da época, etc., né? Então, é uma coisa bem mais coletiva do que parece. Quer dizer, no meu caso, foi mais fácil, porque sempre o trabalho foi... né, por acaso, acabou sendo um trabalho bem coletivo, né? Mas, enfim, durante o tempo. Mas isso acontece em geral, né? Então, esse trabalho aí, justamente, coincidiu, né? Eu entrei em 1970 no mestrado do museu, que já era assim, uma coisa peculiar, você visto de fora, assim, né, de hoje em dia, aqui, plena aquilo que eu estava falando ali no final do meu secundário, né, curso secundário, colégio de aplicação da UFRJ, que foi um lugar que foi fundado em 1948, uma experiência assim, didática, que teve importância nas gerações que passaram. Né? Hoje em dia o colégio está maior, mudaram as formas de recrutamento, que antes eram bem meritocráticas, era quase um vestibular para o curso secundário, né? Porque na época era só curso secundário, depois isso veio para trás, para o primário, né?
e o ensino fundamental, e hoje, pelo sorteio, né, enfim, pertencimento ao colégio dos alunos, o alunato e tal, é diferente, né, é mais democrático, né, o acesso. Mas na minha época, na nossa época, era uma escola pública, mas assim, experimental, né? Bom, então aquilo foi importante para a minha geração ali e tal. Hoje em dia, até lá no Colégio de Altos Estudos, na direção da Ana Célia Castro, está sendo feita uma pesquisa, né, de memória do CAP, já Memocap, né, já, enfim, questionário do alunato, né, entrevistas com os docentes, etc., né, de diversas épocas, já uma coisa mais de pesquisa, né, mais do que os depoimentos de ex-alunos ou de professores que são voltados assim para os fatos mais extraordinários ou os pertencimentos das pessoas. Mas ali essa pesquisa é mais ampla, assim, a partir das fichas de alunos, né, do fichário do colégio, etc., e tentando ver os dados estatísticos e também, enfim, depoimentos, etc. Mas isso para dizer que, enfim, já ali, né, a gente tinha um grupo de referência, né, de colegas, etc., que tinham uma importância. No caso do museu, entre tempos, né, como eu expliquei ali, fui para a França fazer 2 anos de economia, fiz 2 anos de economia, que era o ciclo básico lá, mas é um curso bastante tradicional, no sentido de que é uma emanação da Faculdade de Direito, como foi aqui também, né, mas aqui já era separado, lá ainda era junto. Então, era uma coisa complicada, assim, mas no primeiro ano tinha 10 mil alunos inscritos, né? Dali ia sair um funil, né? Ia ter um funil no final do ano, e iam continuar, sei lá, cerca de bem menos, gente, sei lá, assistiam às aulas 1.000 alunos, o anfiteatro dava para 1.000 pessoas, e outros 9.000, sei lá, estudavam por apostilas que eram compradas, né? Bom, enfim, isso em 68 deu uma explosão, né? Porque esse sistema, no final, só tinha um exame final, quer dizer, então, na realidade, o primeiro ano era um vestibular, na realidade, né? Você fazia uma prova única no final, que valia coisa, e era uma tensão muito grande dos alunos, né? No segundo ano, eu e o colega, o Afrânio, que estávamos lá, porque meus pais, inicialmente, nós moramos na casa dos meus pais, e eles voltaram em 67, que foi depois do período assim, de punição, de expurgo inicial depois do golpe. Teve um período ali, né, que houve uma tentativa de retorno dos cérebros, ou trazer pessoas que estavam fora, ainda não exilados, né, mas, sei lá, dispersos, que poderiam voltar, mas que o governo via com benevolência a volta de universitários, professores, etc. Então, foi o caso. Eles voltaram, mas durou pouco, né? Essa volta durou pouco, porque o AI-5, em seguida, né, meu pai chegou a ser diretor do Instituto de Física, no Fundão, né, nesse período já de desmantelamento da Faculdade de Filosofia, e foram criados institutos diversos. Ele chegou a ser diretor quando voltou, né? E tinha ali tentativas enfim, até de investimentos na física assim, pesadas, seria um acelerador, né, de partículas, ou, enfim, esse tipo de equipamento, né, da física moderna, né? Então, teve negociações nesse sentido, com o BNDE, etc., né? Mas logo chegou, no final de 68, né, ele foi cassado, quer dizer, entrou na lista do AI-5 quanto a funcionários públicos, professores, né? Muitos professores entraram nessa lista. E ele, então, voltou para o exterior, inicialmente para
Pittsburgh, nos Estados Unidos, e depois, no ano seguinte, a partir de 1970, para Estrasburgo, na França. Então, ali ficou até a anistia. Né? A minha mãe, né, que é, na realidade, minha segunda mãe, né, madrasta, porque a minha mãe natural, também de Recife, como meu pai, né, já tinha falecido, né, em 1956, e meu pai depois casou com Maria Laura Mouzinho, que era também professora da Faculdade de Filosofia, na área de matemática, né, também de Pernambuco. E, então, agora me perdi onde é que eu ia. Eles, bom, estavam estratificados, meu pai ficou lá até o fim, a Maria Laura voltou antes, né, ela também estava na lista de caçados, né, dos caçados, e tentou viver aqui de 74 até a anistia, dava aula como esses outros professores tinham que se virar, né, no ensino secundário, ou em colégios particulares, ou no Santa Úrsula, né, na faculdade também particular, porque eram proibidos de... Bom, então, é isso. Então, quer dizer, esse período aí eu fiquei na França 2 anos e pude... O que eu perdi no Brasil de movimentação, porque a gente recebia cartas dos colegas e a coisa estava fervendo aqui. O maio de 68, no Brasil, começou antes, né? Teve 66, 67, assim, umas repressões a movimentos, aqui mesmo no Rio, em São Paulo, etc., né, estudantis, e a coisa estava fervendo aqui no Brasil, enquanto nós estávamos lá na França, nesse ambiente escolar, assim, meio opressivo, né? Mas coincidiu de eu estar, né, a Fran também estava na Universidade de Nanterre, que era um campus da Universidade de Paris, nesse subúrbio de Nanterre, né? E ali tinha uma residência universitária, por isso que nós fomos para lá, porque tinha esse problema de habitação. Era um campus novo, ao lado de uma favela que já não existe mais, mas estava lá. E ali houve uma efervescência, problemas específicos da residência, daquele campus, etc., né? E isso contribuiu também para a coisa estourar em Paris, em outros lugares, né? Então, a gente vivenciou isso nesse período, foi interessante. Mas... o dia que eu voltei, em outubro de 68, foi no dia seguinte à queda do Congresso de Ibiúna, né? Então já começou ali um ambiente complicado, né? E aí eu fiquei mais 1 ano na PUC, 1 ano e meio, né, revalidando os créditos, etc. E na própria PUC teve um movimento em 69 de luta pela permanência dos professores que estavam na lista do AI-5, mas que davam aula na PUC, né, como Jaime Tiono, Elisa Pessoa, né, que eram físicos, Miriam Limoeiro, enfim, Manuel Maurício Albuquerque, vários professores que entraram na lista do AI-5 e que davam aula em faculdades particulares, etc. E, finalmente, esse movimento foi exitoso porque pressionou a reitoria, que, por sua vez, estava pressionada pelo governo federal, porque havia um dispositivo, um decreto, que também colocava para fora que os diretores de entidades privadas, faculdades ou fundações, como era o CBPF, o caso das pesquisas físicas, né, demitiu meu pai, direto, assim, né, por justa causa. A justa causa era a causa do AI-5. E, então, no caso dele, ele colocou na Justiça do Trabalho, e eu, que estava aqui no Brasil, fiquei com o advogado protelando para não perder os prazos, porque tinha uma lei superior à lei trabalhista, que era o AI-5. Bom, então, coincidiu que, depois da faculdade, eu procurei uma pós-graduação
inicialmente, eu e o Afrânio, que estávamos na economia da PUC, que, enfim, éramos alunos do Isaac Kerstenetsky, que era um economista, um professor de economia, economista da Fundação Getúlio Vargas, também da PUC, professor da PUC. Ele queria nos conseguir contratar como assistente lá na PUC. Mas a gente já estava, sei lá, já tinha um fichamento nos órgãos superiores que impediam que isso prosseguisse. Então, o próprio Isaac deu deu essa sugestão de nós procurarmos o programa de antropologia do museu que estava começando naquele momento. Então, foi isso. A gente chegou em 68, nós chegamos como já éramos a terceira turma, né, enfim, em 1970, da antropologia do museu. E como eu fiz essa digressão, até voltar a esse ponto, né, era uma coisa curiosa, porque estava ali se iniciando uma pós-graduação que se pretendia uma pós-graduação que pudesse, enfim, né, ser uma coisa nascente em direção ao que havia de pós-graduação nos países centrais, onde as pessoas iam fazer doutorado, etc. Num momento como esse, 68, com uma regressão, quer dizer, em agosto de 68 foi formado o programa e o AI-5 logo em seguida. E era o Roberto Cardoso de Oliveira, um antropólogo, né, que fez filosofia na USP, mas era orientado por Florestan Fernandes, e aí acabou indo para a área indígena, né, estudo de povos indígenas, veio para o Rio, para o Museu do Índio, e, enfim, então estava aí e conseguiu instalar esse programa. Apareceu ali no filme David Maybury Lewis, que era um antropólogo de origem inglesa, mas que estava nos Estados Unidos, em Harvard, fazendo pesquisas no Brasil Central, como se chamava na época, Brasil Central, que não estava queimado ainda, mas e que fazia pesquisa entre os Chavantes, etc., estabeleceu uma relação de pesquisa com Roberto Cardoso, e daí se conseguiu um financiamento da Fundação FOR para fazer continuar essas pesquisas, mas a própria Fundação FOR sugeria ou exigia uma parte de ensino. Então, isso se conjugou para fazer um curso de mestrado, né, na nova legislação da pós-graduação. Mas era curioso justamente por isso, porque era um tempo de auge da ditadura, né, da repressiva, né, onde nós tínhamos colegas, mesmo tanto do colégio de aplicação dos colégios e das faculdades, que estavam sendo presos, né, mortos, torturados, exilados, etc. No entanto, estava se desenvolvendo também, paralelamente, essa outra história aí que alguns autores, como o Rodrigo Pato, historiador que estudou a universidade durante a ditadura, né, chamou de modernização conservadora, né, da ditadura, essa parte universitária, técnica, científica, etc., né, com todas as suas contradições, né. Quer dizer, está lá fichado, a vigilância em torno de algumas dessas pessoas está lá, né, nos órgãos do DOPS, hoje disponíveis no Arquivo Nacional ou no Arquivo Estadual, mas, ao mesmo tempo, as pessoas conseguiam fazer as coisas, né, andar. Então, essa pesquisa foi, assim, que foi feita na área do Nordeste, da Zona Canavieira, onde, próximo dali, né, nessa área toda, houve, né, no início dos anos 60, desde os anos 50, mas principalmente nesse início dos anos 60, houve uma movimentação muito grande, quer dizer, que o campesinato, que não era regido pela lei trabalhista, né, nem depois pelo Estatuto da Terra, que foram de 63 e 64, né, o Estatuto e o Estatuto do Trabalhador Rural e depois o da Terra, quer dizer, que forneciam alguns direitos para os trabalhadores rurais e o campesinato.
Antes não havia isso, e havia todo esse movimento, né, representado pelas ligas camponesas e alguns sindicatos, etc., para essa extensão de direitos, né? E, surpreendentemente, nessa área, onde foi feita a pesquisa, havia coisa, assim, as coisas não estavam imóveis, né? Visto do Rio de Janeiro ou de São Paulo, da intelectualidade, as pessoas achavam que só podia, enfim, não ia ter nada, as pessoas, eu fazia pesquisa lá, não iam achar associatividade, tá? Tudo parado, mas não era o caso, né? Porque justamente o Moacir Palmeira, a Lígia Sigol, que foram os primeiros a irem lá em 69, testemunharam uma movimentação muito grande em certos municípios diante, enfim, das instituições lá do INSS, a questão do fundo rural que estava sendo, enfim, tentativas de institucionalização assim, da Previdência e os direitos trabalhistas que foram instituídos em 63, né, não pararam com o golpe. Quer dizer, o golpe ele reprimiu, fez intervenção na maioria dos sindicatos de Pernambuco, quase a totalidade, né, quase uns 30 que havia na época, interveio em cima da federação, da CONTAG, etc. Mas a coisa não ficou parada, né, e foi se recuperando ao longo do tempo. Então, eles testemunharam isso. E depois nós também, numa outra leva, em 72, que nós fomos em grupo, né, e fizemos uma divisão do trabalho entre grupos sociais e processos, como, por exemplo, o crescimento das feiras locais, e coisas desse tipo que estavam acontecendo na época. Depois disso, em 73 para 74, a nossa intenção era voltar ao campo para, né, fazer outra visita ao campo para completar a pesquisa. Mas, nisso, o financiamento da Fundação FOR terminou nesse tempo e não havia mais recursos. Então, a gente saiu à procura de outros financiamentos, né, porque a maioria dos professores ali do programa eram bolsistas da FOR, e não eram, né, poucos eram contratados pela universidade. Bom, acontece que eu e o Afrânio estávamos, na época, na FINEP, né, como economista. Eu entrei como estagiário da FINEP, logo depois da faculdade. A FINEP era uma coisa pequenininha, era criada pelo Roberto Campos, né, que era uma coisa de financiamento de pré-projetos, né, uma coisa assim, de uma tentativa de implantação de uma racionalidade dos empreendimentos capitalistas a partir do pré-projeto, não era nem do projeto. E dessa instituição pequena, né, a partir de 73, por aí, um novo diretor, que foi o José Pelúcio Ferreira, que veio do BNDES e geria a parte de desenvolvimento científico e tecnológico, financiamento à ciência, etc., veio para a FINEP. E, na FINEP, expandiu esse programa de, né, financiamento à ciência e tecnologia, abrangendo, inclusive, a área de ciências sociais, né? E a gente estava lá nesse momento e a gente apresentou a ele, né, um projeto que a gente tinha feito até, que era para o Banco Mundial, um contato que se tinha, e que não progrediu esse projeto dentro da estrutura do Ministério do Planejamento. Precisava ter um aval do governo brasileiro para que aquele projeto do Banco Mundial tivesse financiamento, mas não houve nessa instância superior. E, então, finalmente, o Pelúcio, da FINEP, ficou interessado no projeto, junto com o Isaac Castanetti, que nesse momento já estava no IBGE, né, e alguém também lá do IPEA também estavam interessados. Era um pessoal que estava assim, preocupado com o milagre brasileiro, o outro lado do milagre brasileiro, né, o desemprego, as condições de trabalho, as migrações, a miséria, a desnutrição, era um pouco por aí. E, finalmente, ao ver esse projeto,
que era um desdobramento daquela pesquisa, daquele grupo inicial, né, expandindo para outras áreas do Nordeste, com mais gente. E aí foi... ele acabou aprovando, né, o financiamento desse projeto e, ainda por cima, se interessou no financiamento do mestrado, da pós-graduação. Então, aí o programa se firmou, né, se estabilizou com esse financiamento da FINEP, como também outras instituições, né, o IUPERJ da época, o SEBRAP, né, foi um tempo, assim, a partir de 74, 75, a coisa foi se abrindo um pouco em certos setores, né. Por exemplo, de repente, a gente vê Maria da Conceição Tavares trabalhando na FINEP, nesse grupo de pesquisa da FINEP que a gente estava, ver pessoas... Então, tinha uma abertura assim. Bom, então, esse projeto Emprego, no decorrer desse projeto, eu acabei fazendo a tese de doutorado, que foi sobre fábrica, sobre operários têxteis, né? Quer dizer, em prosseguimento à usina de açúcar, os operários de usina de açúcar, que eram operários fabris, né, em meio rural, eu acabei, para desdobrar isso, ver outras situações de fábricas, por exemplo, no setor têxtil isso era bastante evidente, instaladas no meio rural, né, e que tinham uma cidade praticamente dentro das suas propriedades, né, vilas operárias grandes, etc. Então, era o caso da maior fábrica de Pernambuco, naquela época, que era essa Paulista, né, no município de mesmo nome, que era do grupo Lundgren, né, que tinha as casas pernambucanas, etc. Então, a gente estudou esse grupo, já com minha companheira, Rosilene Alvim, que nós nos encontramos no mestrado, né? Ela era da primeira turma do programa, eu era da terceira, e ela já estava adiantada fazendo pesquisa no Ceará, com artesanato do ouro, em Juazeiro do Norte. E ela também acabou me ajudando no trabalho de campo da usina de açúcar, e então nós juntos passamos a fazer tese, trabalho de campo para tese de doutorado, nesse município de Paulista, né, com esse tipo de problemática do operariado têxtil, né, muito feminino, né, ao contrário dos operários de usina, que eram todos masculinos, né, no caso das fábricas têxteis, você tem metade, mais ou menos metade, ou a maioria, de operárias, né, de moças e operárias em geral, nos setores de tecelagem, fiação e tal. Então, foi outro tipo de trabalho. Bom, nesse período mesmo, né, como a gente teve muita dificuldade de entrar na usina de açúcar, em 72, por causa desse universo, podia ser também na democracia, o universo fabril, né, ele é fechado, né? O universo empresarial fabril ele é fechado, e ainda mais nessa situação de vila operária, onde a moradia do trabalhador é diretamente controlada pelo patronato, né? Pela empresa. Então, a gente penou para entrar nesse lugar, porque o sindicato dos operários não era tão, digamos assim, diria combativo, ou sei lá, né, os trabalhadores rurais, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, que estava se reconstruindo na época, para os nossos colegas de equipe, foi muito favorável para ajudar a entrada em campo dos colegas, dos pesquisadores. No meu caso, foi difícil, porque o Sindicato dos Operários era muito temeroso das coisas, né, e não facilitava esse tipo de coisa. Mas, finalmente, a gente conseguiu. Mas, já com preocupação disso, estou fazendo muita digressão, já preocupado com essa coisa da entrada, o trauma da entrada em campo, né, que você fica lá paralisado sem conseguir andar com a pesquisa, né, a gente começou a procurar entradas de confiança, né. Foi nesse tempo que, juntando também com um contato que a gente começou a ter com a Pastoral Operária de Nova Iguaçu, por intermédio de alunos, na época, que eram ligados à Diocese de Nova Iguaçu,
a gente encontrou Joaquim Arnaldo, que era um metalúrgico do Rio de Janeiro, que veio da JOC, ACO, era um quadro já maduro, né? E que tinha esses contatos enfim, justamente dos ex-jocistas e pessoas da ação católica, etc., em vários lugares, entre os quais em Recife. Então, nós fomos já recomendados, né, para esses contatos, que também nos introduziram, né, nesse lugar aí paulista, que já não era aquilo que foi no passado, que era quase que uma cidade de propriedade dos donos e que era inexpugnável, né? Por exemplo, na democratização de 45, o Partido Comunista, que cresceu muito o Brasil todo no final, né, no final de 45, enfim, com o final da guerra, estava implantando seus diretórios, etc. Nesse lugar aí, ela teve que se estabelecer no município vizinho, Abreu e Lima. Não era nem município vizinho, era um distrito vizinho, que, por acaso, não era do dono das terras, da propriedade dessa indústria. Então, para ver como era um lugar fechado, em que, naquela época, o dono, Lundgren, né, de origem sueca, com passagem pela Alemanha, que era de origem luterana, né, chegada ao Brasil, né, era muito próximo à Igreja Católica e expulsou trabalhadores, né, evangélicos da época, né, chamados de crentes, né, e ele fazia tudo para não tê-los, né, ou segregá-los. Quer dizer, interessava como trabalhador, mas muito sem... Tanto que as igrejas evangélicas eram era nesse distrito, né, onde tinha tudo que não era permitido na sede. Então, foi isso, a gente entrou, já não era isso, né, porque já tinha uma parte da cidade, já tinha, historicamente, tendo sido desapropriada por movimentos internos, etc., né? Então, era diferente. Uma parte da Vila Operária já era de propriedade dos operários, das famílias operárias, que eram estáveis pela legislação antiga e que foram demitidos nesse processo. Depois do FGTS, entraram na Justiça e conseguiram a casa, né, como parte da indenização. Isso foi um processo que durou muito tempo, inclusive com a nossa presença lá, a partir em 76, 77, né? Mas esse processo está ocorrendo desde 68. Então, a gente entrou nessa rede, né, de ex-jocistas, que era muito forte ali, joque feminino, joque masculino, né? E fizemos com tranquilidade a nossa pesquisa, né? Inclusive com pessoas, por exemplo, como a Rosália Ferreira, por exemplo, que era uma dessas militantes, chegou a ser da diretoria sindical em 68, etc. Ela era muito reservada, né? A gente tentou gravar a entrevista, ela disse, não quero gravar, não. O que vocês vão fazer com isso? E, né? Para que essa pesquisa aqui e tudo mais? Então, ela foi reticente, assim, ao contrário de outras, né? das outras colegas dela, amigas e tal. Mas depois ela depois passou a ser a nossa melhor parceira, né? Porque se convenceu né, com a convivência conosco e acabou apresentando muita gente, foi fundamental. Mesmo, ela aparece muito no filme, né, depois de ter sido Memória, que a gente fez uns 30 anos depois da pesquisa em 70, né, no final dos anos 70 até 83, que a gente fez pesquisa lá. Em 2005 e 2006 e tal, a gente passou a filmar lá com essas pessoas antigas, ainda estavam lá presentes, né? Algumas tinham falecido já, mas fizemos esse filme de recuperação dessa história, né? E, enfim, então, ela aparece muito nesse filme. Esse foi um período que
que eu acabei ficando 3 anos na Federal de Pernambuco, né, que era um programa de bolsas da CAPES ou do CNPq. Havia bolsas, acho que era o CNPq esse programa, para professor, né, de pessoas dos programas, correspondia um pouco a programas do Sul, São Paulo, Rio e outros lugares, irem para outras regiões, né? Então, a gente ficou lá 3 anos, eu e a Rosilene, a gente teve a oportunidade de fazer esse documentário, o que é uma coisa interessante, você voltar algum tempo depois para o lugar onde você fez pesquisa anos antes, né? Embora a gente nunca perdeu o contato. Mas, enfim, lá no início da pesquisa que a gente estava fazendo, coincidiu com esse período que nós estávamos próximos a esse trabalho pastoral operária na Diocese de Nova Iguaçu, no final dos anos 70 para 80, né, onde nós encontramos com o Adair. Né, nos conhecemos ali, enfim, e outros colegas que estão por aí também, né? Então, nós tivemos esse contato também. Bom, então foram esses tempos, né, esses tempos difíceis. A ditadura brasileira durou 21 anos, né, com diferentes fases, e a gente se adaptava a essas fases, né, ou as consequências dessas fases para muitas pessoas foram diferenciadas. É isso. Depois no final dessa... ainda antes de defender a tese de doutorado, acabei fazendo concurso para o museu, lá na área da antropologia, em 77, onde abriram 4 vagas, depois de muito tempo, né, que não havia concurso, e acabamos entrando 4 de nós. E aí, enfim, passei a ser professor, primeiro com o mestrado, né, dando para o curso para o mestrado, porque era da primeira turma de doutorado, mas já concursado, né? E depois, concluído o doutorado, depois eu fui para um pós-doc no final dos anos 80, 88 a 90, na França, era no colégio, era no Centro de Sociologia Europeia, era um grupo cujo diretor era o Bourdieu, né, Pierre Bourdieu, que tinha uma relação já antiga com o Moacir Palmeira, que em 66, 7 tal, que estava fazendo doutorado na França, foi aluno dele, né? Então tinha um contato que foi estabelecido por aqui, por São Paulo também, pela USP, que era o Sérgio Miceli, que fez doutorado com o próprio Bourdieu, e havia esses contatos, né, durante os anos 70, tanto que a Monique de Saint-Martin, que era uma pesquisadora desse centro, ela acabou lendo as dissertações que estavam disponíveis na época no museu, né, e levou, ainda em forma de dissertação, esse livro, né. O Bourdieu estava à caça de artigos, de possíveis artigos para essa revista que ele tinha acabado de fundar, Actes de la Recherche, e encomendou um artigo com esse material para lá, para a revista, coisa que não deu para... Eu não fiz, porque a gente estava com responsabilidade de trabalho de campo desse projeto Emprego, então não dava para parar tudo para fazer o que ele gostaria que fosse feito, que ele colocou num papel anexo à carta. Você pode fazer assim, assado. Quer dizer, o que implicava numa reorganização da tese muito grande. Eu tive que parar alguns meses para fazer isso. Então, não fiz nesse momento. Mas havia essa relação, né? O Afrânio Garcia, por exemplo, que era casada com uma francesa, que é casada com uma francesa da época de Nanterre, né? Que aparece ali. Foi mais cedo para esse pós-doutorado, no início dos anos 80, quando defendeu a tese e tal. E depois foi frequentando lá até se estabelecer mesmo na França, lá na École de Hautes Études. Mas nós fomos, eu e a Rosilene, fomos no final dos anos 80,
e tivemos esse contato lá com esse grupo do Bourdieu e com ele próprio, né? E acabamos participando, quer dizer, eu acabei sendo convidado para fazer esse artigo antigo, que era sobre o operariado, que na época, nos anos 70, era um tema excitante para, enfim, para a sociologia, para a revista que ele estava querendo montar, estava montando, né? E encomendava artigos com um ano de antecedência, né? Ficava assim, prospectando internacionalmente. E, quando eu cheguei lá, eles estavam projetando um número sobre o espaço dos esportes, né? Que saiu um número em 89 e outro no início de 90. Para esse de 89, eu acabei apresentando, já que eu não podia apresentar o meu material, que estava fora de época, né, material, enfim, com os trabalhadores, etc., né, os temas tinham sido de outra época, apareceu essa sobre o esporte e eu apresentei um artigo sobre Garrincha, né, uma história de vida do Garrincha, assim, a partir do enterro do Garrincha, a morte do Garrincha, em 83, né, e o enterro, e que fui buscando o nosso material justamente de fábrica têxtil, porque o Garrincha era um jogador da fábrica América Fabril, em Pau Grande, Magé, e foi formado ali. E era, enfim, essa cultura operária específica daquele lugar não era vista pela imprensa ou pelas pessoas, não sabiam localizar isso, né? Achavam que o Garrincha era de origem pobre, ou de Magé, ou, enfim, né? Mas não que ele participava daquele tipo específico de ambiente ali, de uma fábrica, de uma vila operária de fábrica. Então, isso deu para fazer esse artigo com esse material. Eu acabei fazendo alguns artigos sobre futebol, sempre sob demanda internacional. A maioria das vezes depois publicava no Brasil, porque era um assunto atraente na época, o futebol brasileiro ainda era insensado, né? Depois eles estudaram também, quer dizer, enfim, essas trocas, né, de saberes dentro do futebol, que circula, chega a uma época que né, na época, em 58 e 62, o Brasil era visto como um país simpático, porque os jogadores, você via que era misturado, né, tinha jogadores negros, pardos, brancos e tal, era misturado, né? E depois, ainda não era a época da França, de jogadores negros, né? Ou da Inglaterra, ou mesmo da Alemanha, alguns jogadores negros, foram fases diferentes de colonialismo, de imperialismo, colonialismo, né? A coisa brasileira é diferente, a coisa da escravidão e da democratização do futebol, que era uma coisa de elite, que logo pegou nas classes populares, e foram entrando nos times e era visto, né, desde 38, da Copa de 38, jogadores como Leônidas, Domingos, visto como uma coisa diferente, um futebol um pouco diferente. Mas depois houve uma uniformização, né, mais geral, internacional. Bom, é isso. Depois eu estou cansando vocês. Não dá para ser exaustivo. Claro que quando o Carlinhos vai colocar a questão, eu queria saber se tivesse um copo d'água aqui. Eu esqueci. Eu tenho até uma garrafinha aqui para mim, mas eu vou na conversa, não sei se é claro. Parou aí, né? Enquanto ele vai buscar água, eu vou fazer outro movimento